Oi, oi, meus amores! Vamos embora para mais uma decoraçãozinha de bolo. E o bolo de hoje é um pouquinho diferente, né? Além de ser um bolo retangular, que aqui no canal eu nunca tinha gravado. Além de ser um bolo retangular, vai ser um bolo bíblia, gente. E vai ser um bolo também cheio de novidade o vídeo de hoje. E vai ser um bolo também com papel de arroz, que eu também nunca tinha usado. Foi a primeira vez que eu usei papel de arroz, foi para fazer esse bolo. Então terá alguns errinhos, enfim, vocês vão entender mais lá na frente. Eu vou deixar bem claro aqui qual foi, para quando for na vez de vocês, vocês não cometerem o mesmo erro que eu, tá certo? Mas é assim mesmo, minha gente. Em toda profissão tem... a gente nunca sabe nada, isso não é só confeitaria, qualquer profissão, a gente nunca vai saber de tudo. Eu, por exemplo, nunca trabalhei com papel de arroz. Achei que seria mais fácil, assim, não é que é difícil, mas eu achei que seria mais fácil. Mas enfim, minha gente, foi a minha primeira vez, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí vocês viram, né, que eu fiz a pré-camada. Esse bolo tinha que ser um bolo espatulado. E bolo quadrado para espatular, gente, dá um trabalhinho, né? Porque você não tem toda aquela facilidade que um bolo redondo ele tem, porque o bolo redondo a gente bota, gira a bailarina e a espátula vai embora, né? E quadrado não. Quadrado é aquele trabalhinho a mais para fazer as quinas, essas quininhas aí laterais. Dá todo um certo trabalhinho a mais. Mas no final a gente deu tudo certo. Vocês viram, né, que passo uma espátula, passo a outra. Aí, como é um bolo bíblia, teve duas quinas que eu tive que deixar mais certinhas e duas quinas eu tive que deixar arredondadas. Essas arredondadas era a parte que ia ficar as folhas, sabe as folhinhas? Aquela partezinha dourada, como vocês viram aí na capinha do vídeo. Então, naquela partezinha dourada, eu tive que deixar, não é que eu tive que deixar, assim, mas para lembrar mais uma bíblia, um livro, né? Tinha que deixar aquelas pontinhas mais arredondadas. Então, lembrando, duas pontinhas, duas quininhas dessa lateral eu deixei mais certinha e duas quininhas eu deixei mais arredondadas, tá certo? Que era para fazer a partezinha dourada das folhas. E aí, minha gente, é basicamente o mesmo processo. Você vai alisando, vai vendo onde falta mais chantilly. Na parte de cima ainda ficou meio desnivelado. Eu vi depois, quando eu tava editando o vídeo. Ainda ficou meio desnivelado na parte de cima, mas coisas que só a gente que trabalha com bolo percebe, né? Ainda bem, graças a Deus. Mas aí é o mesmo processinho. Faz, vê onde é que tá faltando, aí faz as quinas. Outra coisa também, eu sou muito acostumada a não deixar as quinas bem perfeitinhas. Então aí eu tive que deixar elas... tirar o máximo de quinas que eu conseguisse, né? Embora eu viesse com papel de arroz, depois ia ter trabalho de bico também para fazer o acabamento, mas quanto mais você deixar as quininhas perfeitinhas, melhor para você depois, né? E aí, minha gente, vocês estão vendo que eu tô fazendo as quinas, né? Um lado tinha que ser mais quinado, como eu falei, essas quinas aí de lateral, e outro tinha que ser mais arredondado. E aí eu escolhi o lado que ia ser mais quinado e escolhi o lado que ia ser mais arredondado. O lado mais bonito, né, eu deixei meio que pra frente, assim, que era pra dar esse lado mais altinho, tá vendo? Esse lado de lá, eu acho, é o lado de cá, nem sei. Um lado mais altinho, que tem, mais bonito, eu deixei como pra ser a parte da frente ali da Bíblia, tá certo? Vocês vão entender mais na frente. Aí eu só usei o chantilly branco mesmo, porque como esse bolo vai receber pintura e vai receber o papel de arroz, que o papel de arroz ele já é preto, né? Então não precisa pintar, não precisa ser o chantilly preto. Então é todo branco o chantilly mesmo. E aí, minha gente, vocês viram, né? Como vocês estão vendo, eu tô passando o pincel onde vai ser as folhas da nossa Bíblia. Tô dando pra você entender? Então, eu tô passando várias vezes o pincel, que é pra, tipo, dar aquele aspecto de várias folhas, sabe? Então, eu passei o pincel acho que eu passei o pincel umas 10 vezes, minha gente, até dar o efeito que eu queria. E aí, depois que eu passei o pincel,
eu peguei o pó dourado da FAB, dei uma cortada aí porque parou de gravar, eu não tinha visto, mas aí quando eu vi, eu dei o play novamente. Eu borrifei o pó da FAB dourado, tá certo? Borrifei toda nessa lateral aí, que é onde vai ser as nossas folhas. Aí borrifei todinha essa parte, tá certo, minha gente? Aí depois eu vim com o papel arroz, minha gente. E aí que tá o erro. Essa forma, ela era menor do que o papel, a largura do papel. Só que eu tenho a mão muito errada, ó, tá vendo? Eu tenho a mão muito errada, minha gente, e aí ficou torto. Como vocês estão vendo, ficou torto, eu pensei que ia ficar grande, ficou pequeno, que eu cortei, né? Como vocês estão vendo, eu cortei. E aí, minha gente, é aquela hora que você pensa que vai dar tudo errado, né? Mas calma que vai dar tudo certo, porque aí a sorte é que ainda tem o papel de cima e que ainda ia ter acabamento. Então, outro errinho também. Nessa parte de cima, o nome Bíblia Sagrada, ele tem que ficar centralizado. E aí, eu não me toquei. Eu não me toquei nisso. Mas esse nome Bíblia Sagrada, que depois vocês vão ver, ele tem que ficar centralizado. E aí, ele não ficou centralizado. Porque se você prestar atenção na Bíblia, você vê que o nome Bíblia Sagrada, ele fica bem centralizado assim na parte de cima da Bíblia, né? Mas ele fica no meio. E daí não ficou no meio, porque eu não me toquei nesse detalhe. Então tem que prestar atenção nos detalhes, tá certo, minha gente? Porque além de ser com papel de arroz, ainda é um bolo meio que um bolo assim, bolo temático, sabe? Um bolo com... Tipo, vai ser uma Bíblia, é pra ser uma Bíblia mesmo. E aí tem que ser, pra ficar bem realista, você tem que se atentar aos detalhes. E eu não me atentei nesse detalhe, então fica a dica aí. Ó, vocês viram que eu usei uma parte do papel de arroz de cima pra tapar ali a parte branca, que não tinha alcançado ali, que ficou pequeno o papel. Aí vocês viram ali que deu certo, ó. Tapou. E aí, como tinha esse acabamento aí com o bico, né, como tinha esse trabalho de bico, aí deu pra dar uma disfarçada, porque na parte de cima também ficou faltando papel, que eu cortei errado. Meu gente, eu tenho a mão muito torta pra cortar. Meu Deus, se você tem alguém aí que tem a mão certa, peça ajuda, porque pra quem tem a mão torta pra cortar papel de arroz não dá certo. Mas a sorte é que tinha aí esse trabalho com bico, e aí deu pra disfarçar as imperfeições. Aí eu cobri ao máximo todo o branco que ficou. Ainda ficou aparecendo um pouquinho lá e cá, ó, mas não era tanto assim, sabe? Deu pra disfarçar bem com esse trabalho de bico. Mas a sorte foi essa. Mas imagina se não tivesse, minha gente, pelo amor de Deus. E aí, minha gente, eu botei aí esse papelzinho, eu mesmo cortei, eu tinha um papel vermelho e daí eu mesma cortei pra fazer o marcadorzinho, tá certo? Da Bíblia, né, minha gente, que tem. E aí, ó, dei um giro aí pra vocês verem. Ó, o papel de arroz, ele deu uma rachadinha, que eu não sabia que papel de arroz era tão frágil assim. Aí ele acabou dando uma rachadinha e não tinha jeito, minha gente, aí não tinha jeito, ficou assim mesmo, tá certo? E fica aí a minha experiência, né, pra vocês. Quando vocês forem trabalhar com papel de arroz, saibam que ele é um papel frágil, assim, né? Ele se quebra. E aí, quando você vai botar no bolo, aparece a rachadura, tá certo? E aí, eu mostrando pra vocês, minha gente, onde esse nome Bíblia Sagrada tinha que ficar. Ele tinha que ficar centralizado, sabe? Aí, na hora que eu fui colocar, eu não me atentei a esse detalhe. Aí, o nome ficou bem pra cima. Mas, mesmo assim, o resultado ficou legal, o resultado ficou bonito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um cheiro e até o próximo vídeo.